boa noite a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos virtualmente para a realização de mais uma palestra promovida pela nossa Casa Espírita. Teremos nesta noite conosco o nosso companheiro Manuel Sérgio. Manuel Sérgio, que em outras oportunidades já esteve conosco de forma virtual. Muito obrigado, Manuel, por mais essa sua palestra que você gravou para que pudéssemos transmiti-la ao nosso público. Que Deus, ilumine a sua caminhada, te abençoe, para que você continue nessa trajetória. A gente sempre pede muita luz aos palestrantes que estão sempre estudando, sempre buscando aí na doutrina uma forma de levar os conhecimentos espíritas à luz do Evangelho de Jesus para as outras pessoas. A gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora e quanto mais pessoas puderem ouvi-la, é o nosso papel, É o papel do palestrante, é também um papel da Casa Espírita promover essas oportunidades. Muito obrigado, que Deus te abençoe, ilumine a você e a toda a sua família. E eu agora me dirijo a todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento complicado. Tivemos aí um período longo de pandemia a nível mundial. Vivemos hoje um mundo globalizado, onde o que acontece numa região vai interferir em todas as outras regiões do mundo. Isso está na Gênesis. A Gênesis, se não me engano, seu capítulo 17 ou 18, ela tem essa narrativa já naquela época, que tudo que acontece num local interfere no outro. E hoje a gente vê isso de uma forma assim muito clara. Então vivemos aí um período longo de pandemia, ainda estamos nele, e agora surge mais uma questão que nos causa muita preocupação, que é essa guerra que ainda está localizada em uma região do nosso planeta, mas de que uma forma ou de outra já vem interferindo em todo o planeta, não só no sentido econômico, no sentido das coisas materiais, mas também do sentimento humano, porque como hoje as notícias elas chegam muito rápido a todos nós, a gente acaba vivendo um conflito de onde estivermos. E o que resta a nós espíritas? Precisamos orar muito, pedir muito a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos permita contribuir nesse momento difícil pelo qual passa a Terra. A forma que nós temos para contribuir está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Pede e obtereis. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, pedir aos benfeitores, fazer muitas preces, muitas orações para aquelas pessoas que vivem naquela região, para aquelas famílias que estão sendo atacadas, jovens, crianças, idosos, adultos, muitas pessoas sem rumo, sem direção, sem saber o que vai ser o dia de amanhã ou do que vai ser daqui a um minuto. Então isso acaba, esse sentimento de medo, de terror, interfere em toda a atmosfera espiritual da Terra. E nós precisamos então rebater isso, orando por esses irmãos, para que eles tenham uma forma de receber esses fluidos cósmicos que vão contribuir para que eles tomem decisões corretas, para que eles se sintam fortalecidos. E também orarmos por esses homens e mulheres que dirigem essas nações, que dirigem essas organizações mundiais, que consigam buscar a paz através das negociações de uma forma pacífica, que ceda daqui um lado, ceda o outro. Vamos orar por isso, vamos pedir por isso.
Esse é o nosso papel, é a contribuição que podemos dar nesse atual momento. É o que peço a todos vocês, no dia a dia de cada um, nas suas orações, no culto do Evangelho no lar, nas preces noturnas, nas preces matinais, fazermos esse direcionamento das energias mentais, através das orações para esse povo, para todos eles. E hoje também, como temos que fazer toda semana, no final da nossa palestra, na hora das orações, vamos mentalmente direcionar as nossas energias, as nossas forças boas, positivas, nosso desejo do bem e da paz para essa região do planeta. Vamos agora então fazer uma prece de abertura, fechando os nossos olhos, elevando-as a Jesus, rogando a presença amiga entre nós, cada um aonde estiver, dos benfeitores amigos, dos benfeitores espirituais, para que juntos possamos, nesses minutos que passaremos juntos, ir fazendo uma limpeza mental, uma limpeza íntima, para que ao final dos trabalhos da noite possamos estar todos equilibrados, com o coração aberto, em pensamento e unidos, orar por isso que está acontecendo no mundo hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixes cair em tentações, livrando-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Boa noite, amigos do Bezerra de Menezes, nosso lar. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos em torno de assuntos referentes à doutrina espírita, que é o nosso intuito, procurar compreender a amplitude dos ensinamentos, dos aspectos espíritas, para que a gente possa ter uma vida mais adequada no que diz respeito à imortalidade da nossa alma e o que representa essa imortalidade. Então, hoje, voltando ao estudo do nosso livro Pão Nosso, de Emmanuel, nós vamos no capítulo 127, A Lei do Retorno, comentar o comentário de Emmanuel a respeito da lição do Evangelho de Jesus, né? Porque esse livrinho é feito dos comentários de Emmanuel, em cima dos versículos do Evangelho do Cristo.
Então, a lei do retorno começa baseada num trecho de Jesus, João, capítulo 5, versículo 29, que diz o seguinte: E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olhando assim, a gente vê um aspecto bem duro, né? Que parece que não coaduna com o amor divino, com o amor de Jesus, mas dada as condições, né? A forma de tratar, de conversar da época, sai uma coisa mais firme, assim, né? Aí vem Emmanuel e comenta o seguinte: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Procurando trocar em miúdos, pessoal, o que a gente estuda na doutrina espírita, né? Os conteúdos que vêm desde a obra de Kardec, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel como um todo e tantas outras obras, as obras do professor Pietro Baldi, a gente entende o seguinte: realmente, em muitos aspectos, muitos trechos do Evangelho, ele trata essa questão da reencarnação e da ressurreição. Mas a questão da condenação, ela não, muitas vezes, ela não é tão pesada como diz a letra, que nesse caso de Emmanuel. Lógico que ele não quis tornar a coisa pesada para a nossa compreensão. O problema é que, dentro do desenvolvimento que a nossa alma tem ao longo da imortalidade dela, ao longo das reencarnações, a própria reencarnação já é uma das maiores provas do amor divino para com todos nós. Ou seja, desde que a gente tomou a decisão inicial e a partir daí Deus nos deu uma oportunidade de ir, através das nossas próprias experiências, aprendendo e fazendo o processo de retorno para o Pai, enfrentando as decisões desequilibradas, isso tudo se produz nesse trechinho que está falando aqui. Ou seja, cada decisão minha desequilibrada vai propiciar, vai definir uma nova jornada em que eu vou experimentar aquilo, para que experimentando aquilo eu consiga entender a extensão daquela minha decisão inadequada ou a extensão daquela minha decisão positiva, eu possa depois usufruir dos benefícios dela. Falo benefícios porque, apesar de ter sido uma decisão ruim, na hora em que eu estiver experimentando ela e vendo que ela é ruim, ela pode me trazer o benefício de eu não querer usá-la mais. E falo que ela é boa quando eu tomo uma decisão boa, porque se eu viver os benefícios dessa boa decisão, eu vou querer repeti-la mais. Então, o próprio mecanismo da lei, no processo da reencarnação, no processo do, vamos assim dizer, do ressurgimento, entre aspas, vai haver um benefício para a minha alma desde que eu esteja consciente. Essa é a grande questão. Temos que desenvolver a consciência do que nós representamos como ser encarnado. Ser encarnado define um corpo físico, define um perispírito, define um campo da aura e define a consciência de que o espírito rege tudo isso.
Cada, vamos assim dizer, nível, dito aqui, corpo, perispírito, cada corpo desse vibratório guarda determinado aspecto importante. Então, nos corpos sutis estão guardados os aspectos da nossa memória, das nossas decisões passadas. E essas memórias, muitas vezes, é o mecanismo, não sei nem se a gente pode dizer que é um mecanismo, é a marca da decisão que traz a gente a viver uma nova experiência que pode fazê-la, se eu aproveitar essa experiência, uma coisa positiva para mim no futuro. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? O amor divino jamais permitiria que a sua criação, seus filhos, cometendo um erro, não houvesse uma oportunidade de aprendizado, de crescimento e de correção desse erro. Isso, a gente vê que não há como isso se encaixar no imenso amor divino existente por todos nós e que sustenta todos os elementos da natureza que a gente percebe e os que a gente percebe através da mediunidade e o que a nossa mediunidade, apesar de desenvolvida, ainda não percebe. Porque a mediunidade, como nós sabemos, é a capacidade de a gente poder perceber em outros níveis. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Lógico, nós vamos encontrar os resultados, as consequências daquilo que nós fizemos, mas elas não vão ser encontradas só depois que a gente desencarnar, não. A gente vai encontrar também aqui em vida. O problema é que a gente não observa essas coisas. A gente não está atento para todos os benefícios que recebemos baseado nas boas decisões que tomamos. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Ou seja, a espiritualidade santificadora vai existir, vai se desenvolver a partir da minha tomada de decisão baseada em aspectos positivos e construtivos, que eu vou saber diferenciar bem naquilo que eu sentir em mim mesmo. Por isso é que eu tenho que passar por essas experiências, as quais eu decidi desequilibradamente e que agora estou enfrentando novamente. Se eu enfrentá-las adequadamente, serão experiências santificadoras. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição no bem. Com prazer no mal é uma coisa assim que é meio ilógica, né? Vamos assim dizer. Mas, infelizmente, nós temos hábitos que a gente sabe que não são adequados para nós e a gente continua os tendo, continua executando. Isso é em função de a mudança do hábito ser uma coisa muitas vezes difícil. Junto com a inconsciência que nós temos da imortalidade da nossa alma, das consequências sérias que nós podemos enfrentar no futuro, faz com que a gente dê manutenção nesses hábitos. Então é importante a gente ter um conhecimento de nós mesmos, o que a nossa alma carrega, o que ao longo das encarnações eu fui decidindo e fui alojando dentro de mim e que se tornou um hábito do qual hoje eu tenho imensa dificuldade em me libertar. Para a gente compreender isso, os vícios são os exemplos mais fáceis da gente compreender. Lógico que existem vícios emocionais, vícios sentimentais. Quem já está mais consciente já percebe isso, mas esses vícios que dizem respeito ao campo do vício são mais fáceis da gente compreender. E como a gente é dependente deles. Então, é importante que a gente, tendo consciência, a gente comece a encontrar um caminho de fazer a mudança desses hábitos que geram dor e sofrimento, e como ele diz aqui, a gente se compraz neles. É muito importante um trabalho, pessoal, de autoconscientização, de autoconhecimento. As possibilidades de autoconhecimento toda hora se apresentam para nós. O nosso problema é falta de atenção. A falta de atenção
apoiada na inconsciência, né? A gente parece que não se apercebe de que nós temos que começar a ter mais consciência daquilo que nós produzimos com a nossa decisão, a consequência com relação a terceiros, com relação ao ambiente que a gente vive, os efeitos que causa. A partir do momento que a gente começar a enxergar esses efeitos, e é possível a gente enxergar, basta que a gente preste atenção, sem ser o centro das atenções, procurando compreender o que está acontecendo em volta, como efeito produzido por uma decisão minha, aí eu vou perceber que muitas das minhas ações estão prejudicando imensamente todo o ambiente, todo um conjunto de pessoas, e isso está se replicando, porque isso se replica a nível de vibração de energia que ninguém percebe. Não percebe porque não está consciente. Porque, na realidade, a gente percebe e aí a gente acha que é uma doença, a gente acha que é um alimento que a gente comeu inadequado, e outras desculpas mais que a gente coloca. Ao passo que, se a gente tivesse consciente, a gente já poderia entender, falar assim, poxa, eu estou sentindo, percebendo algumas coisas, isso está fazendo mal para mim. Qual é a origem disso? Onde isso começou? Em qual relação? Em qual palavra? Em qual conversa? Em qual conflito? E aí a gente vai sofrendo essas consequências todas num processo contínuo, justamente porque a gente não tem um ponto de parada baseado numa conscientização do que está acontecendo. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. A gente acredita que essa repetição é justamente para ver se uma hora a gente se desperta. Se uma hora, poxa, peraí, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo de novo? Aonde é a origem disso? Em mim, aonde é a origem disso? Para que eu possa pôr um ponto final, porque se está em mim, eu mesmo posso tomar a decisão de fazer a mudança. É a volta à lição ou ao remédio. É verdade. A experimentação de decisões para que fique claro para a gente, puxa, essa decisão foi inadequada. Preciso mudá-la. Não posso alimentar a tendência que eu tenho de continuar tomando essa decisão. A lei do retorno, pois, está contida amplamente na síntese de Jesus. Está contida, mas não como punição, está contida como aprendizado. Porque o amor de Jesus é uma coisa que não se contesta. O amor divino, então, nem se fala. E o amor de tantos outros espíritos que estão mais maduros, que já viveram essas experiências, sabem da dor que ela representa, e eles vêm constantemente nos sugestionar para que tomemos decisões diferentes. Mas aí, a decisão é sempre nossa, por causa da liberdade que Deus nos deu. Liberdade de decisão e, infelizmente, obrigação da colheita referente àquela decisão. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com as teorias das penas eternas. Então, ninguém está fadado às penas eternas. Usando a expressão comum, né? Graças a Deus. Realmente, graças a Deus. Graças ao amor divino. Porque ele sabe que todas essas situações às quais a gente se embrenha, a gente se envolve, a gente se emaranha, nascem justamente da nossa ignorância. Mas que coisa, se nós somos filhos de Deus, como é que nós podemos ser ignorantes? Já tratamos disso aqui. A ignorância está dentro de nós como uma coisa que eu tenho que desenvolvê-la, tirar o envolvimento dela para que ela se torne, para que o conhecimento que está fechado pela ignorância venha para a minha parte cognitiva. Pode ser que esse exemplo que eu dei agora não ficou muito adequado, mas é simples. A ignorância é em função de eu não acessar conhecimentos que são meus por herança divina. Então, a gente vai acessá-los. Vamos aproveitar os estímulos externos, que é o que fez a gente chegar a todo o desenvolvimento evolutivo que a gente tem nos dias de hoje, porque foram os estímulos,
Os problemas que surgem de fora para dentro é que fizeram com que a gente se desenvolvesse. A solução não está fora, a solução está dentro. Agora, os estímulos que vêm de fora podem fazer com que eu, interpretando, analisando, venha a resolvê-los e aí vou resolvendo cada vez de uma forma melhor, e quando eu resolver de forma inadequada, eu vou rever a lição no processo do amor divino que me permite fazê-lo através justamente das reencarnações. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a própria providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. E é. E quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente entende os mecanismos das leis divinas, mais a gente enxerga a magnanimidade do amor divino, das leis divinas. Porque o amor divino se manifesta nas leis. Ah, Sérgio, mas a lei me pegou e eu estou sofrendo muito. Sim, porque o sofrimento é uma experiência baseada naquilo que você já exerceu de sofrimento, seja com terceiros, coletivamente, individualmente. E hoje você está vendo, sentindo na própria pele, tendo a oportunidade de sentir, para que isso se torne você uma marca tão forte que você fala assim, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer isso porque não vou fazer mais isso porque Jesus falou, porque meu pai falou, porque Deus falou. Eu não vou fazer mais isso porque isso não é adequado ao meu semelhante. Não é adequado a uma criatura que é filha de Deus. Não é adequado. Então não vou fazer. É isso que Deus espera de nós. Ele não espera que nós cumpramos as ordens dele. Ele espera que nós façamos a nossa parte como filhos dele, compreendendo essa posição de filho e entendendo como é que a lei disposta por ele deve ser cumprida. Haverá ressurreição para todos. Ou seja, esse mecanismo, chamando ressurreição de reencarnação, é um mecanismo que envolve todos. Apenas com a diferença de que os bons terão em vida nova. Ou seja, a experiência positiva de uma decisão positiva que eu vou viver, que é o que ele fala numa nova reencarnação, eu vou viver inteiramente. Digo mais, não precisa esperar uma outra encarnação. Vai com certeza ocorrer porque é uma lei divina. Da mesma forma, os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos, vão viver novamente o mesmo processo. Não é uma punição, gente. Não é uma punição. A gente mesmo, quando muitas vezes o nosso filho faz uma coisa errada, alguns de nós usam a metodologia de refazer os passos com ele, para que ele compreenda qual foi a decisão que ele tomou, as consequências da decisão. E depois de explicar tudo isso para ele, a gente pede para ele fazer uma nova prova. O mecanismo da lei divina é o mesmo, só que tem uma diferença. Muitas vezes a gente pode impor uma prova para o nosso filho, podemos impor uma prova para o nosso filho que ele talvez não esteja em condição de enfrentar. Mas as leis divinas não ocorre isso. Todas as provas, todos os planejamentos reencarnatórios aos quais estamos todos nós submetidos, passam pela perfeição de justiça que só a lei divina tem. Então, tudo que a gente enfrenta, todas as situações que surgiram na nossa vida hoje, estão sujeitas a um planejamento reencarnatório. Bom, se estão sujeitas a um planejamento reencarnatório, com certeza todos nós estamos preparados para enfrentar todas as situações que surgiram. Vamos confiar nisso, pessoal, porque toda essa lei é criação divina. E nós conhecemos todas as qualidades de Deus, nosso Pai. E conhecemos quem são os executores, muitas vezes, nos acompanhando dessas mesmas leis, que são espíritos em condições, com a isenção, com o amor, com o carinho, com a sabedoria de nos acompanhar,
para nos dar todo o apoio necessário para que a gente enfrente aquilo que é necessário e aquilo que supere, eles vão arredar, porque não está dentro da situação que temos que enfrentar. Então, tudo isso traduz, pessoal, o amor divino. Então, estamos todos nós envolvidos nessa mesma lei, nessa mesma programação. Vamos ver se a gente consegue compreender isso, pessoal. Vamos ver se a gente consegue desenvolver essa consciência, essa auto-observação, para que assim a gente possa estar mais preparado para enfrentar todas essas situações, né, que fazem parte do programa reencarnatório de todos nós. Não vamos nos esquecer, pessoal, Deus é amor. Deus é amor. Nós não estamos sós. Temos a companhia de quem nos ama, e a companhia de quem nos ama ao contrário. Esses que nos amam ao contrário, muitas vezes, são responsáveis por fazer com que a gente experimente aquilo que é necessário para que a gente não alimente mais como uma coisa inadequada. Vamos ver se a gente consegue compreender isso, tendo essa visão ampla da dimensão que somos todos nós, corpo, perispírito, aura, energia pulsante, espírito imortal. E assim, com certeza, nós vamos conseguir superar tudo isso. Mais uma vez agradecemos o carinho do grupo Bezerra de Menezes Nosso Lar, nos chamando para estar aqui com vocês, que as nossas melhores vibrações possam estar com vocês, possam apoiá-los, possam, de alguma forma, trazer alguma luz para as resoluções que vocês têm que tomar, que todos nós temos que tomar todos os dias. Muita paz, que Deus seja louvado e que assim seja. Sigam todos em paz. Olá, meus irmãos. Como tem passado? Desejo que estejam bem. Então vamos iniciar a última parte do nosso trabalho dessa noite com o passe à distância, a energização e a fluidificação da água. Nós queremos sempre lembrar a vocês da importância de manterem os pensamentos positivos, altas vibrações durante esse momento, buscando esquecer as dificuldades, as atribulações, para que possam aproveitar ao máximo esse passe à distância. Então vamos fechando os nossos olhos, buscando a paz interior, o esquecimento de tudo aquilo que nos atribula, que nos traz dificuldades, e elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Pai, o Criador de todas as coisas. É o nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo a infinita bondade por termos essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. Amado Mestre, nós te rogamos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, por toda a equipe espiritual maravilhosa, sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, sobre os auspícios do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, todos aqueles espíritos amados que nos acompanham, e rogar também pela equipe de encarnados, os nossos trabalhadores, os frequentadores da nossa casa de oração, e também todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando virtualmente. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possam chegar a todos nós. Vamos rogando pelo nosso planeta Terra, esse planeta em ebulição, em transição, em que nós estamos atravessando a última etapa
caminhando para um planeta de regeneração. Olha, Senhor Jesus, para o nosso planeta, com tantas atribulações, tantos conflitos, tantas perseguições, tantas coisas acontecendo que nós consideramos erradas, mas que também compreendemos, Mestre amado, que são necessárias nesse momento de transição. Porque é como o Senhor nos prometeu, o momento da separação do joio e do trigo, o momento da limpeza, uma limpeza planetária, para que o nosso planeta possa iniciar um tempo de paz, amor e de muita luz, como um planeta regenerado. Então existem muitas atribulações e é por isso que nós te rogamos por toda a humanidade, para que onde haja um sofrimento, uma pessoa em grandes atribulações, aonde haja uma pessoa em tristeza, em melancolia, em depressão, onde haja alguém sofrendo por enfermidades, por problemas sentimentais, pessoais, familiares, que o Senhor ali esteja ao lado, amenizando a dor, o sofrimento e fortalecendo cada um para que possam ultrapassar os momentos difíceis. Te rogamos pelos nossos entes queridos, nossos familiares. Te pedimos que proteja os nossos lares, para que haja amor e compreensão. Nós te pedimos também, Senhor Jesus, por todas as criaturas, pelos nossos pets, pelos animais abandonados em sofrimento. Rogamos a Ti para que todas as pessoas possam lutar contra aquilo que vai incomodando, aqueles sentimentos negativos, a tristeza, para que todos nós possamos fazer a nossa reforma íntima tão necessária, para que tenhamos a oportunidade de viver num planeta de regeneração. Mestre amado, olha para todos nós, Senhor Jesus, e nos fortalece, nos traz a Tua energia, o Teu amor, inunda o nosso coração com a Tua paz, com a Tua luz, para que todos nós possamos estar preparados diante das dificuldades, dos tropeços da caminhada. Fortalece em nós, Senhor Jesus, a nossa fé, para que possamos ter aquela fé que transporta a montanha que o Senhor nos pediu. Ilumina, Mestre querido, a todos nós, para que os nossos corações possam se encher de muita luz e de muita paz. Então visita o nosso coração, Mestre querido, plantando ali todos os seus ensinamentos, o seu exemplo, para que possamos segui-lo. E nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que a fraqueza toma conta da nossa mente, do nosso coração, estende a Tua mão, Senhor Jesus, para que possamos perceber a Tua presença e que possamos confiar em Ti cada dia mais, conseguindo assim a força necessária para ultrapassar
todas as dificuldades que possam surgir. Mestre querido, nós te rogamos por todos os nossos irmãos que estão nos leitos de hospital nesse momento, nos leitos de UTI, ou que estejam em casa, mas passando por alguma enfermidade, para que o Senhor também fortaleça cada uma dessas pessoas. E fortaleça também as famílias que precisam dessa força para acompanhar esses enfermos tão amados. Te rogamos também, Mestre, por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual e pelas famílias enlutadas, que normalmente sofrem muito, especialmente aquelas que não acreditam na continuidade da vida após a morte. Mestre amado, nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor está sempre nos acompanhando, que o Senhor anda à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, mostrando qual o melhor a seguir. E é por isso que nós te rogamos, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz possa nos acompanhar hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós queremos rogar a Jesus que possam ter uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de confiança e de tranquilidade. E que o nosso querido Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.